Oi pessoal do sexto ano, tudo bem? Vamos fazer uma revisão aqui sobre o nosso conteúdo, sobre tudo que a gente trabalhou nessa unidade. Óbvio que o conteúdo ele vai ser um pouco mais curto, mas a gente vai tentar abordar os principais assuntos, né, que a gente falou ao longo das aulas dessa unidade, tá bom? A primeira coisa que a gente vai falar é sobre a questão da etnia e da miscigenação. Quando a gente fala de miscigenação, a gente está falando das misturas, certo? Que o nosso povo brasileiro tem em relação às etnias. O que são etnias, né? É uma palavra que usamos para fazer referência a um grupo de pessoas de uma mesma origem biológica e cultural. Então, nós temos várias etnias aqui no Brasil que compõem a nossa sociedade e por isso que nós consideramos ela uma sociedade miscigenada. Como nessa unidade nós vamos falar sobre a questão da mistura cultural, a miscigenação ela é fundamental para que a gente compreenda como isso aconteceu. Por quê? Porque não é só em termos de etnia, em termos de tipo físico, de cor de pele, são questões e valores culturais, certo? Aqui nós falamos um pouco sobre o cordel e o cordelista. O cordel é uma técnica, um estilo literário que vem de Portugal, ganha esse nome por causa da forma como ele era exposto, certo? Ficavam pendurados em cordas, tá? O cordelista é aquele que elabora o cordel. Então, nós já temos aí um ponto de miscigenação, já que o cordel ele vem de Portugal, mas as temáticas do cordel elas são todas vinculadas aqui às questões do Nordeste, principalmente, que é onde o cordel mais se difundiu, certo? E aí a gente começa a falar o que é cultura. Cultura, na verdade, tem várias definições. Aqui nós vamos entender que ela está ligada à sociedade, que é um conjunto de valores, costumes e atividades das pessoas, certo? Então, nós temos vários tipos de cultura dentro do nosso país, por exemplo, por conta de vários grupos étnicos, de vários grupos sociais, culturais que aqui estiveram, a nossa miscigenação gerou com vários pontos de cultura, várias formas de cultura dentro do Brasil. Vamos falar um pouquinho depois sobre as culturas, a questão em comum, os pontos em comum da cultura nacional e o que gera, qual o nome que se dá a isso, tá? Uma coisa que a gente precisa entender é que o conjunto dessas produções que o homem fez, o conjunto desses valores, é chamado de patrimônio cultural. Nós temos dois tipos de patrimônio cultural, o material e o imaterial. O material é aquilo que é palpável, aquilo que a gente tem contato e acesso. O imaterial é aquilo que, na verdade, não tem registro, que é passado de forma oral, geração para geração. São costumes, são palavras, são termos. E o patrimônio imaterial ele é um pouco mais volúvel do que o patrimônio material. Por quê? Porque como a gente vai sofrendo influências de outras culturas, ele vai se modificando ao longo do tempo, tá? Uma coisa que a gente precisa falar também é que por que a gente falou de cultura para chegar à questão da cultura afrodescendente? Porque a gente precisa entender que a nossa cultura aqui no Brasil ela foi formada por diversos povos. Porém, a gente já falou um pouco dos portugueses, a gente já falou dos povos indígenas, a gente já falou sobre isso e agora a gente vai falar dos povos afrodescendentes e qual a influência que tem aqui no nosso país, tá? A primeira coisa que a gente precisa saber é que dentro da cultura afrodescendente, certo? O que compreende ela, tá? É o conjunto de manifestações artísticas, religiosas ou de costumes que vieram de povos africanos e de seus descendentes. Ou seja, a cultura afrodescendente ela continua dentro do nosso país num processo de construção. Por quê? Porque nós ainda temos descendentes dos povos africanos aqui, que somos nós, o povo miscigenado, certo? Mas principalmente e especificamente o povo preto, tá? A cultura afrodescendente ela está dentro da construção cultural social coletiva, que a gente chama aqui no Brasil de brasilidade. Eu vou ler para vocês entenderem. Refere-se a características tipicamente brasileiras que envolvem afinidades com o país e peculiaridades do nosso povo. Então, a brasilidade ela pode ser esse conjunto em comum, mas também alguns pontos específicos que fazem parte da nossa construção cultural e social aqui do país, tá? E aí, a gente precisa entender que a nossa construção social e cultural, ela tem dentro dela uma questão que, uma palavrinha chamada, um termozinho chamado sincretismo cultural. O que é isso? Tá? É a mistura do que os povos
provocou? É o encontro das culturas desses povos. Então, a partir do momento que eu pego a cultura dos portugueses, dos indígenas, dos afrodescendentes e misturo, eu tenho uma outra produção cultural. E essa outra produção cultural também tem a cultura afrodescendente, certo? E tem o sincretismo cultural. Então, o cordel é um exemplo do sincretismo cultural, tá? As religiões que a gente tem aqui no país são questões de sincretismo cultural, mas que a gente vai ver melhor daqui a pouco, tá? Tudo que a gente absorveu de outras culturas e que estão misturadas com sua fé, sua arte e seus costumes, faz parte do sincretismo cultural. Dentro do sincretismo cultural, nós temos o sincretismo religioso, que nada mais é do que a mistura das diversas religiões. Óbvio que dentro do sincretismo religioso nós temos ênfase para alguns tipos de religiosidade específicos, como a religião católica, como as religiões afrodescendentes. Tanto que nas religiões católicas a gente tem já santos que são vinculados a essa questão mais brasileira, né? Nós já temos santos nacionais. Também tem uma outra coisa. Um exemplo do sincretismo religioso, de como ele está presente na fé católica, é a arte do barroco brasileiro. Muitos artistas do barroco, né, muitos artesãos, eles eram contratados por artistas, e esses artistas eles davam um certo tipo de liberdade, e eles vinham dessa cultura afro, né, dessa cultura indígena. Então nós temos sereias, nós temos querubins com o tipo físico, né, negro, africano. Nós temos influências dentro da construção e da decoração das igrejas desse sincretismo religioso, né, onde eles colocavam elementos da sua cultura dentro de uma outra cultura que já existia. Além disso, as religiões de matriz africana, elas fazem um paralelo com os santos católicos para que elas sejam mais, para que elas fossem mais aceitas. Então, aqui no nosso livro a gente tem um exemplo, né? Omolu, São Lázaro, Iansã, Santa Bárbara, Ogum, São Jorge, Xangô, São Jerônimo, Oxóssi, São Sebastião. Então, nós temos santos da Igreja Católica que correspondem a orixás do candomblé, certo? Ou das religiões de matriz africana, tá? Por último, eu quero falar só fechar essa parte de cultura, falando um pouquinho sobre a questão do maracatu e do mangue beat. Por quê? O mangue beat foi um movimento que surgiu em Pernambuco nos anos 90, tá? Se chama mangue do manguezal e beat de batida, então é batida do mangue, que é um termo em inglês beat. E ele veio para questionar várias coisas vinculadas aos padrões sociais e culturais, questionar valores sociais, crescimento desordenado. Só que ele se baseia não só em músicas que vieram de fora do país, tá? Eles fazem uma nova miscigenação, ou seja, um novo sincretismo cultural. Eles pegam músicas de outros países e pegam também o maracatu, que é uma música de matriz africana, e juntam para fazer aquilo que a gente conhece como mangue beat, como música do movimento mangue beat, certo? Para finalizar agora, nós temos algumas técnicas que nós falamos, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é sobre os elementos das artes visuais. Nós falamos já sobre tridimensionalidade, né? Quando a gente falou sobre mural lá no início do ano. E agora nós vamos falar sobre as construções, né? Como a gente constrói as nossas obras, né? Nós utilizamos linha, ponto, forma, cor, luminosidade e espaço, tá? É interessante a gente pensar que a gente começa tudo como um ponto que vira uma linha, que vira uma forma. A gente preenche isso através das cores, utilizando os conceitos de luminosidade para dar uma sensação de tridimensionalidade. Mas isso acontece geralmente em superfícies bidimensionais, tá? O processo ele começa em superfícies bidimensionais. São elas superfícies que têm altura e largura, certo? Então só tem duas dimensões, por isso bidimensional, tá? Além disso, a gente tem diversas técnicas que podemos aplicar nessa superfície. Podem ser papel, madeira, tela, tá? Nós temos, aqui nós falamos das técnicas mistas, né? Do grafite, tá? Inicialmente, porque ela é a primeira técnica que a gente tem contato. Posteriormente, nós falamos sobre a aquarela, que é uma técnica muito antiga, é uma técnica simples, de fácil resolução. E
Nós também temos lápis de cor, certo? Os lápis, o Conté, eu expliquei na aula sobre o Conté Paris, eu mostrei algumas imagens, né? O Conté de Paris, que é um lápis onde ele tem uma textura mais fina, mais solta, tá? É um lápis mais profissional, mas são materiais que a gente pode utilizar para trabalhar em superfícies bidimensionais. O livro traz também a imagem por transferência. Por que ele traz isso? Porque ele está falando sobre técnicas diferentes e está falando sobre a técnica que era utilizada pela artista Rosana Paulino, certo? Que a gente falou ao longo dessa unidade e que ela utilizou para fazer a transferência das imagens para superfícies de cerâmica para dar um outro tom àquelas imagens, certo? Já que ela fala sobre a questão da cultura, da cultura afro, né? De como as pessoas se sentem socialmente, tá? Historicamente. Então, ela faz todo esse apanhado, inclusive de forma religiosa, tá? A gente vai ficando por aqui. Se vê na próxima semana, tá bom? Tchau, tchau.